ouviremos a voz do Senhor. Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Nós estamos aqui tão somente para adorar o Senhor e também para ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor falando aos nossos corações. É isso que nós vamos fazer nesse momento de reflexão na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nos versículos 1 ao 7. O tema da nossa palavra é firmados na fé em Cristo. Desde o início do culto temos falado a proposta do nosso culto, o tema do nosso culto é esse, firmados em Cristo. E que nós possamos firmar cada dia os nossos passos diante do Senhor. Nesse momento de reflexão na palavra, Colossenses capítulo 2, você já abriu a sua Bíblia? Diz assim a palavra do Senhor: Quero que saibais quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não viram a face. Faço isso agora com o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês, a firmeza da fé que tem em Cristo. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Bem, esse capítulo 2 que nós começamos a meditar e a ler agora, a verificar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja, na cidade de Colossos, aqueles irmãos que enfrentavam lutas como nós enfrentamos também. O grande perigo da igreja naquele momento, daquela igreja específica, era as teorias que estavam surgindo, falsos mestres dizendo tantas e tantas coisas, façam isso, façam aquilo, e Paulo, preocupado com a igreja, escreveu uma carta. Se fosse nos nossos dias, ele escreveria um e-mail ou passaria um WhatsApp para o grupo dessa igreja. Mas naquele tempo não tinha internet, então Paulo, ele redigiu uma carta na prisão. Paulo estava preso e preocupado com essa igreja. Ele preso, porém o evangelho estava se expandindo. Só que eu quero destacar, você fique com a sua Bíblia aberta, no primeiro versículo, quando Paulo vai dizer: grande tem sido a nossa luta. Grande tem sido a luta que nós estamos enfrentando por vocês. No primeiro versículo, Paulo vai falar sobre isso. Pelos que estão também na cidade de Laodiceia, uma cidade que ficava 11 quilômetros ali da cidade de Colossos. Paulo vai dizer que grandes lutas ele estava passando. A gente já sabe pelo menos que uma ele estava enfrentando nesse momento, que era a luta de estar preso. Mas nada disso impedia Paulo de anunciar o evangelho, de viver o evangelho. Por isso ele encoraja essa igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 2, numa outra igreja, Paulo diz o seguinte: mas apesar de maltratado, ultrajado em Filipos, como é vosso conhecimento, ele vai falar: eu fui maltratado, fizeram grandes coisas comigo. Outrora, o que ele fez? Tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo dizendo agora, uma outra carta para uma outra igreja, dizendo: olha, apesar daquilo que me aconteceu,
apesar do mal que me fizeram, eu quero que vocês saibam que eu estou com ousadia, eu tenho ousadia e confiança em nosso Deus. Apesar das dificuldades que todos nós estamos enfrentando, tempo de pandemia, tempo de medo, tempo de dificuldade, tempo de frieza espiritual, tempo de problemas financeiros, tempos de doenças, tempos que o mal está aí. Se a gente perceber tudo o que acontece olhando para a televisão, a gente não vai ter nem vontade de ir na padaria, porque grandes são as lutas para todos, mas apesar disso tudo, nós estamos aqui também, assim como Paulo diz, com confiança em Deus. Estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. E Paulo começou esse capítulo 2, dizendo para eles, falando, olha, grande tem sido a nossa luta, foram dificuldades, são problemas, mas nós não vamos parar de anunciar o Evangelho. Grandes são as lutas dessa igreja, mas nós vamos continuar declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Grandes são as lutas que você enfrenta na sua vida, grandes são os medos, os problemas, mas você não pode parar de ser um servo fiel ao Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio. Servir a Deus requer de nós empenho, dedicação, colocar a nossa vida à disposição do Senhor, colocar a nossa vida e dizer para o Senhor, faça o que tu queres, Senhor. O primeiro versículo, Paulo destaca a luta dele. Talvez você diga assim, pastor, quantas lutas eu tenho passado, quantos problemas eu tenho passado. Nesse versículo que nós falamos lá de Tessalonicenses 2:2, ele diz, olha, eu fui maltratado, ultrajado. Vocês souberam disso, cada um aqui passou por problemas durante a semana. Cada um passou por lutas durante essa semana, para que você não estivesse aqui, talvez dissesse, olha, eu tive dores, eu tive dificuldade, eu tive notícias ruins, mas nós não podemos perder essa confiança no Senhor Jesus. Ainda nos próximos versículos, os versículos 2 ao 5, Paulo vai ainda dizendo, olha, faço isso. Por que ele estava lutando? Por que ele estava ainda encorajado em anunciar o Evangelho? Para que eles fossem consolados, no versículo 2 ele fala sobre isso, vinculados no amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Ele fazia isso tudo para que eles tivessem a plena convicção, e nós também não podemos ficar em dúvidas daquilo que o Senhor tem para o seu povo. As lutas estão diante de nós, mas assim como Paulo estava dizendo para eles, olha, eu quero que vocês tenham essa confiança, essa convicção, e a percepção do ministério de Deus, que é Cristo. Tudo aquilo que ele estava fazendo é em prol do ministério de Cristo, da obra de Cristo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo que nós fizemos durante esse culto, durante a semana, o culto de hoje tão somente é um reflexo de tudo aquilo que nós vivemos durante a semana. O culto não é somente nesse momento. O culto hoje, domingo, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até o próximo domingo. O cristão, ele não para de glorificar e adorar o Senhor, amém? Ainda no versículo 3, quando ele diz, olha, ocultos, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando você lê isso aí, Paulo estava escrevendo isso, porque naquele contexto daquela igreja, muitas pessoas se levantavam, não na igreja, mas ao redor da igreja para dizer, olha, tem algo oculto, tem algo, olha, muito especial, um conhecimento acima de todos. E quando Paulo fala sabedoria e conhecimento, a sabedoria que os homens estavam buscando, achando que iam encontrar felicidade e alegria num conhecimento ou numa sabedoria, e Paulo vai dizer, o maior tesouro, aquilo que está oculto, é o que? A obra de Cristo, aquilo que já estava sobre a vida daquela igreja. Não tem algo novo que você precisa buscar, porque tudo o que você precisava já foi liberado sobre a sua vida, que é Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos já foi revelado. Quando a gente olha aqui, ele falando, olha, esse tesouro, essa sabedoria, porque a palavra sabedoria, né, Sofia no grego, como foi escrito no texto, eles buscavam a sabedoria como se fosse encontrar a felicidade, a alegria, mas a felicidade, a paz, a alegria nós encontramos em Jesus. É em Jesus que nós encontramos. Paulo destaca isso. Existiam muitos grupos com tantas teorias, mas isso tudo
que nós falamos até agora, tão somente é a introdução daquilo que Paulo ia falar para eles, porque eles precisavam estar firmados na fé em Cristo. Esses 5 versículos são a preparação daquilo que a gente vai trabalhar essa noite. Eles precisavam ter a sua fé firmada em Cristo. Nessa noite, antes de entrar ainda agora naquilo que você vai levar para a sua casa, que nós vamos alimentar a nossa fé, mas acima de tudo, não se esqueça, temos que ter firmeza, ou precisamos estar firmes na fé em Cristo. Pessoas nos decepcionam, amigos nos decepcionam, situações nos colocam para baixo, situações nos colocam no chão, mas o Senhor Jesus nunca nos decepciona. Eu tenho batido na mesma tecla, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua com todo o poder. Mas como que você pode ter essa firmeza na fé em Cristo, ter uma fé inabalável em meio às tempestades, em meio ao medo, em meio à dificuldade, em meio aos problemas da vida? Observe, é somente esses 2 versículos agora, versículos 6 e 7. A primeira coisa que eu quero falar para você, em primeiro lugar, para que você tenha a sua fé firmada em Cristo, você precisa, em primeiro lugar, seguir os passos de Jesus. Versículo 6, portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo, continuem a viver nele. Não é interessante esse versículo quando Paulo diz, assim como vocês receberam a Jesus? Já percebeu quantas pessoas que recebem a Jesus e a gente ouve depois de passar o tempo, olha, precisa voltar ao primeiro amor. Por quê? Quando recebe a Jesus, quer estar em todos os cultos, quer ler a Bíblia, quer orar, quer fazer de tudo, quer ajudar, quer se envolver, não é isso? A pessoa ela quer ser uma bênção, só que Paulo ele vai destacar isso na vida dessa igreja, desses irmãos, quando disse para eles, olha, eu quero que vocês façam o quê? Vocês permaneçam, assim como vocês receberam a Jesus, continuem a viver nele. No dia que você disse assim, ó, eu aceito Jesus como seu Salvador, quem consegue lembrar desse dia? No dia que você fez isso, o que é que mudou na sua vida? Muitos podem dizer assim, no dia que eu aceitei a Jesus, Jesus Cristo transformou a minha vida, transformou a minha história, mudou a minha vida. Mas quantos dizem assim, olha, eu aceitei Jesus um dia, eu era uma bênção, eu fazia, eu acontecia, mas não continuou, não permaneceu naquilo que o Senhor fez na sua vida. Estacionou, continuou da mesma forma, do mesmo jeito. Ele talvez possa ter experiências do passado, talvez ele possa dizer, olha, quantas coisas eu fiz, quantas coisas eu realizei, mas nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, no tempo de Paulo era tempo de prisão, era tempo de luta, era tempo de perseguição, hoje é tempo de dificuldade financeira, caos político, caos social, a gente não sabe o que vai acontecer, o que é que você, o que é que eu, o que nós precisamos fazer é continuar ainda seguindo os passos de Jesus. Assim como nós recebemos um dia a mensagem do Evangelho, nós precisamos continuar. Não há algo que se altera. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Jesus começou na sua vida, Ele iniciou, não pode ficar estacionado. Não seja um crente que fica no ponto estacionado, parado, nada na sua vida espiritual cresce, nada na sua vida espiritual anda. Paulo escreveu isso para esses irmãos, porque ele queria que eles avançassem, que eles crescessem na fé, e a proposta de todo o culto hoje é que nós possamos ter a nossa fé firmada em Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, no poder de Cristo. Nós não podemos parar, talvez você parou, meu irmão, nessa noite eu te convido, volte a andar, volte a seguir os passos de Jesus, volte a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós nesse exato momento, o tempo, a sociedade, a internet, tudo conspira para a gente olhar para as pessoas, para a gente olhar para o lado, para a gente olhar para os escândalos no nosso meio evangélico, nas igrejas, tudo conspira para a gente olhar para as falhas, mas o que nós precisamos fazer é assim como nós recebemos Jesus Cristo um dia. Nós não podemos
paralisar, ficar estacionado, e sim continuar a cada dia sendo transformado pelo poder e o agir de Cristo em nossas vidas. Você quer continuar? Você quer avançar? Quantos querem ou quantos ficam parados? As desculpas são muito fáceis para todos nós. É muito fácil responsabilizar alguém, é muito fácil dizer, olha, minha vida espiritual não é melhor por conta disso ou daquilo outro. É muito fácil a gente passar um tempo aqui dentro e, eu não senti nada, não gostei do culto, é muito fácil isso tudo. Mas o que Deus requer de você, o que Deus requer de mim, o que Deus requer de cada um de nós é o perfeito louvor, é a adoração, é a exaltação, é o entendimento. Quando Paulo disse para eles, vocês precisam entender o que é que vocês estão fazendo. Nós precisamos ter em mente o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para uma missão. Deus não te chamou para ser um crente estacionado. Grave essa palavra. Ele não te chamou para ser um crente que fica ali, no estacionamento parado. Já viu um carro no estacionamento? Está parado. O carro seu que está lá fora pode te levar fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, mas ele de repente está ali fora, parado. Você, pelo poder e o agir de Cristo, você pode ser instrumento para tocar em outras vidas, para que a sua família seja alcançada, mas você pode também, assim como um carro parado, ou sem bateria, ou você está vazio, ou sem forças, ou está vazio das coisas de Deus, mas nessa noite, ore ao Senhor dizendo, Senhor, que Teu Espírito encha a minha vida, o meu ser, me capacite, que eu seja usado pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Nós não podemos perder isso de vista. Precisamos caminhar nessa direção, andar nessa direção do Senhor. Lá em 1 João 2,6 diz o seguinte, quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Quem está em Jesus aqui nessa noite? Olha o desafio, andar como Jesus andou. Esse é o nosso desafio, é isso que Ele requer de nós, é isso que Ele requer de você, dessa igreja, de cada um de nós. Voltando ao texto, Paulo, ele coloca para esses irmãos, ele orienta que eles precisavam permanecer de acordo com aquilo que eles receberam, conforme eles receberam a Cristo Jesus. Eu te pergunto, o que é que mudou na sua vida? O que é que tem mudado na sua vida? Eu estou da mesma forma. Tem alguma coisa errada. É hora de você dizer para o Senhor, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Segundo, para ter a sua fé firmada em Cristo, você precisa, segundo lugar, estar enraizado em Jesus. Sabe, o texto vai dizer, estando enraizados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, cresçam em ação de graças, mas eu quero destacar, enraizados e edificados. Como que Paulo ele vai ilustrar para aqueles irmãos e para todos nós também, esse aspecto de estar enraizado, ele faz um desenho, enraizado. Quando você olha para uma árvore, ela pode ser grande, mas o que sustenta ela é aquilo que as pessoas não veem, É as raízes que apontam para a profundidade. E aí eu te pergunto, como está o nosso relacionamento com Jesus? Tem sido algo profundo? Você está enraizado em Cristo? O seu relacionamento com Jesus está enraizado? Como está a sua caminhada? Será que você está enraizado naquilo que o Senhor tem para a sua vida? Quando estamos enraizados em Cristo, a tempestade, não é isso? Nos joga de um lado, joga para o outro, mas nós permanecemos porque nós estamos alicerçados e enraizados no Senhor. Você consegue compreender que tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso, é estar a cada dia enraizado em Cristo. Por isso que Paulo escreveu isso. Paulo falou isso, que vocês estejam enraizados.
Não tenha um relacionamento superficial. Deus não te chamou para ser gospel, Deus te chamou para ser cristão. Deus não te chamou para ser legal, mas para ser o quê? Sal, luz. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para viver uma vida diferente, ver uma vida transformada, viver uma vida modificada pelo agir e o poder do Senhor. Está enraizado em Cristo, tem a ver com isso. Quantos talvez possam dizer assim, olha, mas eu tenho 10, 15, 20 anos de denominação, sou crente, mas não está enraizado em Cristo. Quando nós não estamos enraizados em Cristo, vem um vento, vem uma dificuldade, vem um problema, e o que acontece? A pessoa cai, perde as forças, porque a sua força não estava em Cristo. Tem um texto de Efésios 4,14, que diz assim, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas do vento de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Você não pode ser levado por qualquer coisa. Paulo escreveu para essa igreja porque a preocupação é que eles não fossem levados por qualquer churumelas, ou por qualquer historinha, ou por qualquer coisa que poderiam falar. O que tem que mover a sua vida tem que ser o quê? A palavra de Deus. A palavra do Senhor. Edificados nele, ou seja, é isso que Cristo precisa estar sendo a cada dia edificado na nossa vida. O nosso relacionamento precisa ter o que? Raiz, profundidade, a cada dia, a cada momento. O quanto que você está enraizado em Cristo, o quanto que você está sendo edificado, confirmado na fé, Paulo diz isso, confirmado na fé, o quanto que Ele tem te dado estabilidade, em meio às ventanias que surgem na vida. Lá em Efésios 3,17, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e edificados em amor. Em amor. Um outro exemplo que eu queria dar, quando Paulo disse assim, olha, que vocês sejam enraizados, edificados. Eu quero dar um exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele, lá no Sermão da Montanha, Mateus 7, do 24 ao 29, quando Jesus disse assim, aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, será o homem prudente que edificou a sua casa sobre aonde? Sobre a rocha. Veio os ventos, vieram as dificuldades, vieram as tempestades, mas aquela casa ficou de pé. Aquele que ouve e pratica nessa noite, aquilo que você está ouvindo, se você praticar na sua vida, se você tiver a sua fé firmada em Cristo, os ventos, as dificuldades, os problemas podem continuar surgindo, mas a sua casa não será destruída. O seu lar não será destruído. O seu casamento não será destruído. O seu relacionamento não será destruído. Só que Jesus, lá no Sermão da Montanha, Mateus 7, 24 a 29, Jesus disse assim, aquele que ouve e não pratica, eu vou comparar o homem insensato. Ouviu a palavra, ouviu a pregação, porém não colocou em prática. Se não colocou em prática, eu vou comparar o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Alguém já viu alguma casa sobre areia? Já viu castelinho de areia? Quando a gente era criança, quantos de nós, de repente, construímos ali, né, o seu pai ou a mãe, olha, constrói o castelinho. É algo tão bonito. Você consegue encontrar em Copacabana alguns ali que fazem os castelos realmente. Mas basta uma onda, basta um vento, aquilo tudo vai no chão. Assim, Jesus dizendo, é aquele que ouve e não pratica. Vem a dificuldade, vem o problema, vem a luta, e aquela casa, ou aquela vida, aquela pessoa, aquela família, não suporta. Só que o desafio para nós nessa noite é termos a nossa fé firmada em Cristo. Para quê?
para suportar as dificuldades, as lutas, os ventos, os problemas que surgem todos os dias. Eu não quero mentir para você, vai continuar surgindo isso tudo, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é se a sua fé estiver firmada em Cristo. Você quer ter a sua fé firmada em Cristo? Sim ou não? Para ter a sua fé firmada em Cristo, em terceiro lugar, você precisa desenvolver gratidão a Jesus. Gratidão. O próprio versículo 7, depois que Paulo disse, olha, que vocês sejam firmados, edificados, confirmados na fé, Paulo vai dizer, crescendo em ação de graças. Nessa noite, quantos têm motivos para agradecer ao Senhor essa noite aqui? Agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Às vezes a gente diz assim, mas o que eu vou agradecer? Tantas coisas, só de estarmos vivos, eu tenho dito isso aqui quase toda semana. Se você está vivo hoje, não sei se você entrou aqui com dor no seu corpo, com dor de cabeça, não sei se você durante a semana não conseguiu dormir, não sei se você passou por lutas e dificuldades, mas eu quero dizer para você mais uma vez, se você está vivo é porque Deus tem planos para a sua vida. Ele ainda vai te usar, Ele ainda vai realizar coisas na sua vida. Como a nossa diaconisa Hélia diz, né? Deus, Ele não sonha, Ele realiza sonhos. Na sua vida, Ele vai realizar. Ele não vai ficar sonhando, Ele vai fazer, e você não morreu, eu não morri, porque Deus ainda tem coisas para fazer na minha vida, Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. Então, precisamos fazer aquilo que Paulo nos orienta nesse texto, para ter a nossa fé firmada em Cristo, precisamos também desenvolver gratidão, sermos gratos. Às vezes nós queremos, eu vou agradecer quando eu conseguir uma aprovação no concurso, quando eu conseguir uma promoção, quando eu conseguir a aposentadoria, quando eu conseguir conquistar um carro zero, quando eu conseguir uma casa na praia, quando eu conseguir, e a gente às vezes consegue, às vezes chega, não é isso? Passa o tempo, você é promovido, chega a sua aposentadoria, chega a casa de repente da praia, ou outras coisas mais que você talvez, eu não coloquei na lista aqui. Só que depois que chega isso tudo, nós nos esquecemos aquilo que nós falamos, olha, eu vou agradecer a Deus. E às vezes nós só queremos agradecer grandes coisas, olha, se eu for curado, mas eu quero dizer para você, a cada dia nós temos motivos e razões para dizer louvado seja o Senhor, pela sua bondade, pelo seu cuidado. Se não fosse o Senhor na sua vida hoje, onde você estaria? O que seria da sua vida? Mas, sabe, nessa pandemia eu tenho dado eu peco toda vez que eu ouço isso, tá? Eu tenho dado uma sorte danada, eu não peguei. Eu tenho dado uma sorte. Não, você não tem dado sorte não. É o Senhor que está te livrando, porque Ele ainda quer fazer coisas na sua vida. Todos nós que estamos vivos é porque Deus ainda vai fazer alguma coisa. Eu não sei. O que, pastor? Não sei. Então, olhe para aquilo que o Senhor está nos direcionando, ter a nossa fé firmada em Cristo. Se temos a nossa fé firmada em Cristo, nós vamos também crescer em ação de graça. Sabe, quando muitas pessoas crescem em quê? Em murmuração, em reclamação. O mundo é repleto de pessoas negativas. Eu sempre digo isso. Sempre dou exemplo quando você vai para uma fila, experimenta amanhã. Vai numa casa lotérica pagar uma conta da sua casa lá, da conta de luz, ou uma conta de água, para num lugar que tenha muita fila. Não adianta, pastor, está incentivando a aglomeração. Não adianta, todo lugar está aglomerado. Infelizmente. Infelizmente. Você vai enfrentar uma fila, você pode até ficar certinho, né, assim, mas vai ter alguém te encostando. Não é fácil. Em algum momento você vai estar ali. Perceba as pessoas que estão ao seu redor, na frente e de trás. Quais são as conversas? Mas é isso, é aquilo, é reclamação, é murmuração, é pessimismo. São coisas ruins, são conversas ruins. E às vezes a gente deixa isso entrando no nosso ouvido, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Às vezes nós ouvimos uma pregação, lemos um texto, entra aqui e sai aqui. Mas às vezes a gente está numa fila, ouve alguém reclamando da vida, reclamando de tudo.
entra aqui e fica aqui. Alimentamos a nossa vida com isso. Se desperte e se alimente da palavra de Deus. Cresça na gratidão a Deus. Quando ele diz, olha, que vocês cresçam em ações de graça. Ações de graça, render ao Senhor, ações de graça. Já viu quando alguém diz assim, olha, quando eu conquistar isso, eu vou dar um culto de gratidão. Daqui a pouco, mais para frente a gente vai falar, daqui para o final do ano, dá para você ainda fazer um culto de gratidão, pelaquilo que você pediu a Deus um dia. Sabe aquele propósito que Deus colocou no seu coração, e às vezes não é nem você, não foi nem Deus, você mesmo sentiu, olha, eu tenho um desejo de fazer isso, eu tenho um desejo de abençoar a casa de Deus, eu tenho um desejo de abençoar a vida de alguém, eu tenho um desejo, e às vezes a gente, quanto que Deus tem nos dado, em meio a esse tempo de tanta dificuldade no mundo, eu posso olhar para você e ver, e ter a certeza que não tem faltado pão na sua casa, não tem faltado cuidado, não tem faltado a provisão, não tem faltado isso sobre a sua vida, e que nós possamos reconhecer que tudo que temos vem do Senhor. Sabe, ali eram alguns perigos que aqueles homens, que aquela igreja enfrentava, e nós corremos um perigo também em meio a isso tudo, de termos os nossos olhos só voltados para as dificuldades, para aquilo que a internet aponta, para aquilo que a televisão aponta. Tudo isso está diante de nós. O que o crente tem que fazer o quê? É seguir em frente. O crente tem que fazer o quê? É orar. O crente tem que fazer o quê? É continuar orando. Há um tempo atrás, há um ano e pouco atrás, nós orávamos por vacina. Eu fiquei tão feliz quando eu vi, o João tomando vacina. Eu falei, gente, 12 anos, 12 anos, 12 anos, já está tomando vacina. Já está chegando quase todos aqui, já tomaram pelo menos a primeira dose, quase 100%. Isso vai continuar, e a gente orou tanto, por vacina, demorava 10 anos, a vacina não está aí, tem várias. Aí eu não vou entrar, essa é melhor, aquela é melhor, a melhor é que chegou para você e para mim para tomar. Não vamos fazer disputa das vacinas, a guerra das vacinas, qual que é melhor? Não! O que eu quero destacar é que a gente orou por isso, a vacina chegou, a gente não pode parar de orar agora para que esse mal venha cessar. Está diminuindo, tem hora que aumenta, tem hora que diminui, mas eu quero te encorajar nessa noite. O tema é firmados na fé em Cristo. Quando você voltar para casa, durante a semana, ore por isso. Sabe por quê? Porque a gente começou o culto dizendo, Deus não rejeita a oração é alimento. Quando a gente coloca diante de Deus, mas eu sou tão pequenininho, quem sou eu, Eu sou tão pequenininho, mas continue sendo pequenininho diante do Senhor, orando, Senhor, olha só, olha esse mal que está no mundo, mas eu quero dizer para você que eu creio, como o pastor Denilson diz sempre na igreja dele, essa praga, ela vai cessar. Em nome de Jesus, você crê nisso? Sabe, a minha oração, não sei quanto tempo vai demorar ainda, é que a gente possa estar todos aqui sem máscara, Poder se abraçar. Pastor, quanto tempo vai demorar isso? Não sei, mas esse dia vai chegar, eu creio. Vai chegar. Se queremos ser uma igreja firmada em Cristo, para concluir, nós precisamos seguir os passos de Jesus, lembre-se disso. Precisamos estar enraizados em Jesus. Precisamos desenvolver a gratidão. E aí, eu te pergunto, o que é que está faltando na sua vida, na minha vida? Eu quero dizer para você, não desista. Continue firme nas promessas de Jesus. Um dia vai chegar, talvez você tenha chorado, mas a alegria do Senhor vai chegar na sua vida. Um dia a alegria do Senhor vai chegar. E em meio a qualquer dificuldade ou qualquer luta, nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nenhum olho viu, eu concluo a minha palavra dizendo,
que Paulo também disse, não para essa carta aos Colossenses, mas para a igreja de Corinto, quando Paulo disse que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, coração nenhum percebeu aquilo que jamais penetrou em coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para o seu povo, é aquilo que Deus tem preparado para você, para essa igreja, para todos nós. Receba essa palavra em nome de Jesus, esteja firme, tenha sua fé firmada em Cristo Jesus, amém?